Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui. Esse é o nosso terceiro episódio. Estamos contando a história de uma família que vendeu tudo o que ela tinha em terra, comprou um barco de madeira e hoje mora no mar. Essa família é a minha família. Esse é o nosso terceiro episódio, né? No primeiro episódio contamos um pouquinho sobre quem éramos, onde a gente morava, o que a gente fazia, como era o nosso contexto antes de vir para o barco, tá certo? Já no segundo episódio, foi um dos episódios mais difíceis que eu... Foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer, que foi contar verdadeiramente por que a gente veio para o mar. Se você está curioso de entender por que já vocês tinham uma casa legal, moravam numa chácara legal e venderam tudo e agora estão num barco no mar, que negócio é esse com a família toda? Então, quer saber os porquês? Dê uma olhada no episódio anterior. E no episódio de hoje eu fiquei de contar como é que eu contei para minha esposa essa história. Minha linda, vamos vender a casa e comprar um barco e morar no mar com as crianças? Veja se isso é pergunta que se faça para uma esposa. Então, nem é pergunta, proposta, né? Veja se isso é uma proposta que deva ser feita para uma esposa, né? Só que antes de eu contar essa história, eu quero só lembrar para você participar do nosso Telegram. Lá no nosso Telegram, você vai poder fazer comentários, vai poder fazer alguma pergunta. Se você quiser conversar diretamente com a gente, esse é o melhor canal para você usar, tá bom? E nós vamos publicar primeiramente os episódios lá no Telegram. Se você quiser ouvir primeiro do que todo mundo, então você precisa estar lá no nosso Telegram. Também gostaria, não sei se eu vou conseguir, mas eu acredito que eu vou conseguir produzir alguns episódios assim específicos para quem for lá do nosso Telegram, tá bom? Eu estou no nosso barco, estou aqui no Convés. Hoje é uma véspera de feriado aqui. Então talvez você ouça sons diferentes, né? Os sons normais aqui é som de água batendo no casco, de algum barco passando por aqui, mas tem um pessoal muito feliz aqui perto, colocou o som no máximo. Eles já estão curtindo o feriado, né? Mas tudo bem, isso faz parte, esse é o nosso contexto, essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Bom, surgiu na minha mente esse projeto de vender tudo o que a gente tinha, comprar um barco e morar com a família no mar. Esse era o projeto, tá certo? Se você quiser saber como ele aconteceu, como ele surgiu, dê uma olhada no episódio anterior. Agora, uma coisa é ter esse projeto no meu coração, na minha mente. Outra coisa é ter no coração e na mente da minha esposa. Eu não teria como fazer isso se ela não concordasse, se ela não quisesse. Tanto que eu tinha no meu coração, eu vou conversar com ela, mas se ela levar 2, 3, 5 anos para aceitar isso, eu vou esperar os 5 anos que ela precisar. O tempo que ela precisar para amadurecer a ideia e estar pronta para isso, eu vou esperar. E se ela não concordar de forma alguma, eu não vou sozinho. Eu vou, mas eu preciso que ela né, tenha o coração nisso também. No episódio anterior, eu contei também que nós conversamos com Deus. Deus é alguém com quem nós nos relacionamos, nós conversamos, nós seguimos, nós gostamos, nós amamos, fazemos isso com paixão, e que nós, tudo que é de importante, nós consultamos a Deus, nós levamos a questão para Deus, né? Então essa questão da fé é uma página ou uma realidade muito presente na nossa história, tá certo? Eu estou contando isso apenas para você entender, assim, como que algumas coisas acontecem na nossa vida, porque algumas coisas, muitas das respostas têm um pezinho lá na fé, tá bom? Então, cheguei lá para minha esposa e falei o seguinte: minha linda, Deus falou comigo
quando a gente chega e fala, Deus falou comigo, a gente dá dupla atenção, certo? Porque é algo realmente... Isso é a nossa família, tá? A gente dá dupla atenção porque é algo muito relevante, algo que a gente tem que levar muito a sério. Quando Deus dá uma orientação, a gente leva muito a sério. E a gente, por causa do nosso contexto, a gente estava buscando agudamente respostas, buscando agudamente soluções e saídas para aquela nossa situação ali. E quando aí eu chego para minha esposa, olha, Deus me falou uma coisa, então a gente estava buscando resposta de Deus, estávamos esperando uma resposta. Aí eu chego para ela e falo, olha, só que antes de eu falar o que era, eu falei assim, ó, não é algo muito fácil, não é algo muito fácil de entender, se você não entender, não tem problema algum. Você pode ter o tempo que você quiser. Eu procurei dar para ela uma tranquilidade. Olha, Deus falou comigo. Se você achar muito doido, Deus vai falar com você de tal forma que você tenha paz com essa história. No tempo certo que Deus confirmar no seu coração, tudo bem, né? Eu não estava pressionando para que ela engolisse algo, né, mas que ela também tivesse a confirmação no coração dela que era realmente Deus nos dando aquela orientação. Aí quando eu falei isso, pronto, a curiosidade subiu lá no último, né? Eu falei o seguinte, olha, ontem eu estava lá no estúdio e eu ouvi a voz de Deus de forma literal. Deus nem sempre fala assim, já falou assim comigo uma outra vez, né? Deus não costuma falar em voz audível comigo, né? Mas naquele episódio, naquele dia, lá quando eu estava no estúdio, lá sozinho, Deus falou comigo. E ele falou o seguinte, que é pra gente ir para o mar. Aí passou-se um silêncio. Aí eu falei, a orientação é que a gente venda tudo o que a gente tem, que a gente compre um barco e a gente vá morar no mar. Nessa hora, depois ela me contou que ela falou, pronto, casei com um maluco que agora tá em devaneio total, perdeu o domínio das faculdades mentais e precisa ser internado, não é possível. Claro, essa reação dela era uma reação natural e esperada por mim, né? A coisa era tão maluca, que era uma coisa tão fora do nosso contexto. Para outras pessoas, dizer que você vai morar num barco, às vezes é normal, porque ela sonha com aquilo, ela vive num contexto náutico, mas não era essa a nossa realidade. A gente nem sabia que as pessoas moravam no mar. Que negócio mais esquisito. Isso era muito esquisito, muito estranho. Era algo muito assim, trocar o certo, que a gente já tinha uma casa, pelo menos uma casa a gente já tinha. E até isso a gente ia se desfazer para ir por um caminho assim totalmente incerto, desconhecido e ainda em cima da água. Ah, por favor, não sou maluca. E eu sabia que ela teria essa reação porque ela é uma pessoa centrada, uma pessoa sensata. E o que eu estava propondo era realmente alguma coisa muito fora do comum. Mas eu falei para ela, olha, fique tranquila. Deus vai falar com você. Se foi Deus mesmo que falou comigo, Ele vai falar com você e você vai ter paz. Enquanto você não tiver essa confirmação, a gente não vai mexer um dedo nessa direção, né? Bom, foi assim. Ela falou, então tá, não sei o quê. Aí saímos dali e continuamos a fazer a nossa rotina, as coisas que nós estávamos fazendo. E aí a gente começou, depois ela também, né? Mas ela menos. Mas eu continuei a buscar informações sobre isso. Como é morar no mar? Como é comprar pão? Como é a parte da energia elétrica? Como é tomar banho num barco? Um barco tem banheiro? E dormir? Dá pra dormir num barco? Que negócio é esse? Tem cama num barco? E aí a gente foi aos pouquinhos conseguindo. E quando tiver uma tempestade, umas ondas gigantes, e aí? Vai morrer? Porque é isso que a gente pensa, né? Primeira coisa, mora num barco, vai morrer no meio de uma tempestade com aquelas ondas gigantes, né? E
Olha, eu não sei se você já pensou isso alguma vez na vida, mas nós pensamos, e era perguntas naturais, eu acho que perguntas legítimas, inocentes, mas legítimas. A gente morava fora do contexto náutico, não sabia de nada, tinha mais que perguntar essas bobeiras, né? E aos pouquinhos a gente foi descobrindo pessoas que moravam no mar, e a gente entrou em contato com eles, nós entramos em contato com eles, eu perguntava, uma das famílias que nós conversamos foi a família do Bora, lá do Luciano. Na época, eles estavam literalmente morando num barco, era um catamarã, eles estavam lá no Caribe, e eu mandava conversa com eles, falava pelo Instagram, pelo YouTube eu não conseguia, mas pelo Instagram eu conseguia. E eu perguntava, como é isso, como é aquilo outro, a gente tá com uma ideia de morar no mar, e ele dava a maior força. Eu não sei nem se ele lembra desses papos, porque ele devia conversar com milhões de pessoas. Mas ele foi uma pessoa que nos deu muito apoio, ele falou, vai em frente, é muito bom, faça assim, ele dava as dicas, né? E ele deu muito apoio pra gente. E meu sonho era um dia encontrar com ele no mar, assim. E falar, oi, Luciano, tudo bem? Eu não sei se você vai lembrar de mim, mas eu falei muito com você. A gente morava em terra. Você deu maior força pra gente morar no mar. Olha aqui onde a gente tá agora. Pena que eles pararam, né? Depois de um tempo, hoje mesmo, eles venderam o barco. Estão morando em terra, né? Mas na época eles não tinham essa perspectiva. Eu acho que eles moraram no barco cerca de um ano e pouco. Eu não tenho muita certeza disso, né? Mas eu conversava com ele. Na época era uma das referências nossas. E eu conversava com outras famílias também, com outras pessoas que moravam no barco. E perguntava tudo que eu podia. Eu acho que devia ser muito chato, porque eu perguntava coisa boba, né? Como é comprar pão? Aí explicava, olha, você tem que pegar o botinho, um bote de apoio, ir até a terra, amarrar o botinho em algum lugar, depois ir lá na padaria, depois torcer para que na volta torcer para que o botinho ainda esteja lá, que ninguém tenha pegado, e depois você volta pro seu barco. Num dia que tiver muita onda, ou você vai tomando banho ou você não vai. Sabe? Então eles começaram a partilhar conosco a experiência deles. Foi quando eu descobri o canal do #Sal. E lá, na época, pelo menos nos primeiros episódios, tinha um monte de histórias de pessoas que moravam no mar. E aí eu peguei, assim, os títulos mais chamativos, né? E tinha um lá que era algo assim, tipo, furacão. Pegaram um furacão. Falei, vou ver esse mesmo. Aí vi lá a história de um casal que estava no barco e pegou o furacão. E o furacão... Aí eles contaram tudo, como foi a experiência. Falei, uau, eu não posso mostrar isso para minha esposa, pelo menos não agora, né? Um outro casal que tinha, não era nem do #Sal, que era um outro casal que pegou o furacão e que eu acompanhei a história, foi do Unforgettable. A Geórgia lá e o marido dela. E eles contaram, e eles acabaram perdendo o barco deles. Eles não estavam a bordo, né? Eles tiraram o barco da água, colocaram num lugar todo protegido, amarraram tudo na esperança de preservar o barco. E eles saíram lá da ilha e passou o furacão. Quando eles voltaram, o barco estava paçoca do barco, né? Não sobrou nada, nem do barco deles, nem de nenhum outro dos barcos que estavam lá naquele lugar. E eu falei, uau, olha como é esse mundo. E a gente foi aprendendo. Não tinham só histórias assim, né? Uma das histórias que mais pegou positivamente para minha esposa, quando eu pegava algo assim mais tranquilo, eu mostrava para ela, né? E ela também, quando descobriu os canais de vela, os canais de náutica, ela mesma foi cavocando e descobrindo por conta própria. E ela descobriu um casal, que era um casal e uma filhinha. Na época ela era quase bebê, assim, eles moravam num barco. E ele contou a história, como que eles foram pro mar. Ele trabalhava no mercado financeiro, a moça parece que era professora. E ele contando assim, ele falou assim, olha, o que eu posso dizer é que por que eu não mudei pro barco antes? Né? Ele falou isso chamou a atenção nossa, né?
E aí eles falaram, não lembro se foram eles ou alguém, mas alguém desses canais mostrou que morar no barco é mais barato. Na época a gente vivia um aperto financeiro bem grande e falou que era mais barato, plim, acendeu uma luzinha favorável, né? Uau, é mais barato? Pois é, não tem que pagar IPTU, não tem que pagar IPVA, não tem que pagar condomínio. Essas coisas, eu sei que pode ser bobeira para você, mas para nós, para minha esposa, isso veio de um jeito muito forte. Porque a gente estava vivendo lutas para pagar o IPTU, PVA, o carro com os documentos super atrasados. Eu falava para minha esposa, minha linda, eu vou ter que sair, ir lá em tal lugar, comprar não sei o que, ou resolver alguma coisa e voltar. Mas se eu começar a demorar, não se preocupe, é porque a polícia pegou o nosso carro, porque eu não tenho o que fazer. Né? Se a polícia pedir os documentos, ela vai ver que os documentos estão atrasados e eles vão possivelmente confiscar o carro. Né? Então, se eu estiver demorando, é que eu estou voltando a pé. Né? Então, todo dia que a gente saía com essa tensão no coração. E quando a gente descobriu que no mar as questões financeiras eram diferentes, isso ajudou demais. Eu só sei dizer uma coisa, que um mês depois de eu ter falado para minha esposa, veja, não foram anos, foi um mês. A minha esposa estava mais louca do que eu para ir para o mar. Você acredita nisso? Isso mesmo. Ela estava mais louca para ir para o mar do que eu. Ela não queria saber mais de mais nada. Nós viramos uma chavinha na cabeça. A gente só queria saber de barco, de mar, pesquisar e saber como era a vida e cavocar esse assunto. Tudo na nossa história daquele dia em diante virou mar. Ela já queria fazer algumas coisas, Ania, vamos já fazer isso. Eu fiquei, calma, a gente tem que estudar, tem que ver isso, tem que fazer aquilo outro. Sabe, eu tinha que dar umas freadas nela, porque senão ela já adiantava de tamanha que era a vontade que ela tinha de ir para o mar. Ai, foi assim. Né? A gente não foi pro mar imediatamente, apesar da nossa vontade ser essa. A gente vamos vender a nossa casa amanhã. A ideia era que a gente imaginava que põe para vender amanhã, depois de amanhã já tá com o dinheiro, no fim de semana viaja para comprar um barco e pronto, estamos no mar. Quem disse que foi assim? Vender a casa foi um sufoco. Foi muito difícil vender a casa. As pessoas não saem por aí comprando casa igual comprar pãozinho para tomar café da manhã. É algo difícil mesmo, né? Mas nesse período, foi o período que a gente teve para pesquisar barcos, para conhecer os vários tipos de barcos que existem. Teve o período para a gente conversar com muita gente. Nós conversamos desde gente que mora no mar, conversamos com gente que constrói barcos, conversamos com estaleiros que constroem, que fabricam, todo tipo de gente. A gente ouvia a experiência e a visão dessa história, desse mundo, de todos os lados possíveis. E foi angustiante por um lado, que parecia que nunca a nossa casa seria vendida, mas foi um tempo da gente ir amadurecendo a ideia e preparando tanto a gente, como as crianças, como os nossos parentes, como os nossos amigos. Você acha que a gente chegou, aí pessoal, uma reunião familiar, aí pessoal, é o seguinte, vamos vender tudo e comprar um barco e morar no mar. Você acha que a gente fez assim? Claro que não. Se a gente tivesse feito assim, a gente teria a família inteira contra a gente. Né? A gente traria muitas preocupações para eles. Né? Eles tinham que saber que o caminho que a gente estava começando era um caminho bom, era um caminho seguro, era um caminho pensado, era um caminho estudado, era feito assim com clareza, com consciência, com preparo. Não era uma doideira, apesar de parecer, né? Eu queria que a nossa família se sentisse feliz e em paz e saber que a nossa vida estava ganhando um novo rumo para escrever páginas mais lindas, páginas melhores, para que a gente saísse daquele tema tão amargurado que a gente via naquele momento e fosse para um tema mais digno, mais que a gente pudesse andar de cabeça erguida.
né? Era isso que eu queria que a família sentisse. Para isso acontecer, a gente precisou falar para eles de uma forma toda especial. Toda especial. Não era só chegar e falar, né? Não era. E também meus pais, os pais da minha esposa, eles já são pessoas de idade e a gente não queria. Se a gente falar de cara na lata uma loucura dessa, eles tinham um ataque e morriam ali na hora. Tá louco? Você acha que eu ia fazer isso? Então, eles foram muito preparados. A gente foi conversando aos pouquinhos, foi dando dicas, a gente foi construindo um ambiente favorável. Até porque a gente não poderia falar assim de sopetão, porque nós mesmos não sabíamos muitas coisas. Eles iam nos bombardear de perguntas e você acha que a gente ia saber? Lógico que não. Então, e eram perguntas que antes deles mesmos fazerem para nós, eram perguntas que nós mesmos tínhamos para nós mesmos. Eu queria saber como era esse negócio de vida no mar, como que é trabalhar no mar, como que é educar crianças no mar. Alguém já fez isso? Como que é uma criança cresce num barco? Isso é possível? Depois a gente descobriu que isso é possível. Há vários exemplos de famílias que os filhos cresceram no mar, cresceram num barco e são pessoas equilibradas, felizes hoje. Então eu falei, eu tenho que me aproximar desse pessoal e perguntar como que é, como que acontece, né? Como que eles estudam, como que o pessoal trabalha, como tudo. E para a gente saber isso, a gente precisou de tempo, de muito tempo, para isso estar razoavelmente assentado em nosso coração, para a gente poder ter tranquilidade, legitimidade e veracidade para contar para outra pessoa. Tá certo? As primeiras pessoas que eu, além de Deus, minha esposa e eu, as próximas pessoas que nós conversamos foram as nossas crianças, os nossos filhos. Você quer saber como foi? Então, no próximo episódio eu vou contar para você como foi essa coisa de conversar com as crianças, tá bom? Então eu espero você no próximo episódio e lá no nosso Telegram, lembra? Participe lá do nosso Telegram para a gente poder trocar uma ideia, para você poder perguntar o que você quiser sobre essa nossa aventura. Se eu souber responder, eu vou responder, tá bom? É isso aí, espero você lá.